dia, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai iniciar o SME livro 2, tá? No planejamento ele é iniciado bem mais à frente, né, do que o livro 1 mesmo. Por quê? Porque o livro 1 ele traz as bases de muita coisa que vocês utilizarão durante o ensino médio, principalmente na primeira série. É a entrada da física no ensino médio. Então vocês precisariam ter uma base mais forte para ter um suporte melhor para o ensino médio, tá? O livro 2 do SME, ele traz tópicos de física que são trabalhados ao longo do ensino médio, mas de maneira mais de curiosidade, né, de introdução a alguns tópicos importantes, mas que são mais conceituais, por exemplo, do que o próprio livro 1 traz, tá? Então o livro 1 ele é mais difícil, ele é mais importante para o início do ensino médio, mas o livro 2 ele traz também muitos conceitos que vocês vão estudar ao longo do ensino médio, principalmente segunda e terceira séries, tá? Bom, para isso a gente vai iniciar um outro tópico da física. Para localizar vocês, a gente trabalhou a mecânica, que é o livro 1, que tem uma parte que é composta pela cinemática, pela dinâmica e pela estática, né? A estática é equilíbrio, a dinâmica são as causas do movimento, por exemplo, lei de Newton, e a cinemática as descrições do movimento, MU, MUV. Cada um desses tópicos eles serão abordados de maneira mais profunda no primeiro ano, tá? E muitas das coisas que vocês estudaram na mecânica, vocês vão aplicar no segundo ano e principalmente no terceiro ano. Quando você estiver estudando movimento, em qualquer outro contexto, você precisa saber descrever a cinemática, a dinâmica para estudar qualquer tipo de movimento, seja no primeiro ano, seja no terceiro ano, tá? Bom, agora a gente vai entrar numa outra área da física. A física tem diversos ramos, né? Tem a termologia, tem a eletricidade, o magnetismo, o eletromagnetismo, a mecânica, a dinâmica, a cinemática, a estática, a ondulatória, a ótica, a quântica. Então tem vários ramos da física. A gente acabou de sair da mecânica e vai começar a física térmica, a termologia, tá? Que tem a ver com o estudo do conceito de calor, de temperatura, dos efeitos gerados, dos fenômenos relacionados e assim por diante. Bom, quando a gente pensa em temperatura, a primeira noção que a gente tem de temperatura, ela é, na verdade, a noção de sensação térmica. Por quê? Porque o nosso corpo, através do tato, né, ele consegue ter uma noção da temperatura. Quando eu digo tato, é a pele mesmo, em qualquer parte do nosso corpo a gente consegue ter uma sensação térmica, né? O que é a sensação térmica? É o que a gente chama de temperatura virtual. É uma combinação da temperatura em si com outros fatores que podem influenciar. Por isso que a gente fala assim, hoje o dia está, sei lá, 10 graus, porém a sensação térmica pode ser diferente. Então a sensação térmica não é a temperatura, ela é a combinação da temperatura com outros fatores climáticos, principalmente o vento. Pode ser também a umidade relativa do ar. Alguns fatores podem influenciar mais ou menos para a sensação térmica, mas o vento é o que mais importa. Tanto que eu peguei uma tabelinha do Instituto de Meteorologia que traz a influência do vento na análise da sensação térmica. Então, por exemplo, quando você tem aqui, ó, vamos pegar um exemplo qualquer aqui, temperatura de menos 10 graus aqui, ó, circulando aqui, menos 10 graus. Se eu tiver um vento até fraco aqui, ó, de 20 km por hora, a sensação térmica vai ser de menos 18 quase, ó. Então existe uma mudança grande da sensação térmica em relação à temperatura quando bate um vento, né? E aí é por esse motivo que a gente, quando vai sair no frio, a gente cobre o nosso corpo, nossa pele, para evitar essa sensação térmica. Que na verdade, o que é a sensação de frio? É você perder energia do seu corpo para o ambiente. Então você tende a sentir frio. Quando você está molhado, você perde mais energia do seu corpo para o ambiente por conta do líquido que está evaporando na sua pele, da água. Então acaba que você sente mais frio. Então a sua sensação de frio, ela é na verdade perda de energia para o ambiente, tá? Bom, e como determinar a sensação térmica? Aí eu trouxe essa informação como curiosidade do Instituto Nacional de Meteorologia, né?
que calcula que a sensação térmica diminui aproximadamente 1 grau a cada vez que os ventos chegam a 7 km por hora. Lembrando que quanto menor a temperatura, de repente maior a influência do vento, né? E assim por diante. Mas isso é só a questão de curiosidade mesmo, tá bom, gente? Bom, um exemplo muito comum é a experiência de Locke. É uma experiência muito famosa e feita em laboratório, e pode ser feita também em casa de maneira simples, para mostrar para vocês que a sensação térmica ela não é confiável para avaliar a temperatura. Embora a sensação térmica tenha relação com a temperatura, não é confiável. Por exemplo, se você estiver sentado numa cadeira agora, por exemplo, semelhante àquela da escola, uma parte de plástico e uma parte de ferro. Quando você segura cada uma das mãos, o plástico e o ferro, simultaneamente, a impressão que dá é que o ferro é mais frio. Mas na verdade, a temperatura da cadeira é uma só, ela é ambiente. Por que o ferro dá a sensação de que está mais gelado? Porque o ferro é um material que faz com que a passagem de energia do seu corpo para o material seja mais rápida. Então, quando você perde energia mais rápido, a sua energia do seu corpo, mais rapidamente, você tem a sensação de frio. Então, quando você segura o plástico ele tira energia do seu corpo de maneira mais lenta. Então, você não sente tanto frio quando você segura o plástico. Quando você pega no ferro, o ferro tira energia do seu corpo mais rapidamente. Por isso que você tem a sensação de frio. Tá? Então, parece que o ferro está mais frio. É a sensação térmica. Percebam que essa sensação ela atrapalha você avaliar qual está mais frio, porque a temperatura é a mesma e ela acaba te enganando, né? Da mesma forma, mas aí você pode falar assim, professor, mas se eu coloco a mão na testa de alguém, eu sei se ela está com febre ou não. Sim, de maneira geral, você sabe porque você utiliza o mesmo padrão, né, de comparação, que é o corpo de uma pessoa, o seu corpo normal, sem febre, está uma temperatura padrão, lá 36,5, por exemplo. Então qualquer pessoa mais quente vai estar com febre, né? Agora, se sua mão estivesse num outro padrão, se você colocar sua mão na geladeira por um tempo e for olhar se a pessoa está com febre, quase todas as pessoas estarão com febre. Porque se sua mão estiver muito fria e você estiver em contato com uma testa de uma pessoa, vai parecer que a pessoa está mais quente. Porque com a sua mão gelada vai perder mais energia, vai ganhar mais energia, né? Vai trocar mais energia. Bom, então a experiência de Locke diz respeito a isso. A mostrar para vocês que a sensação térmica pode te dar uma ilusão da temperatura real daquele objeto. Por exemplo, a experiência se baseia no seguinte: uma mão é colocada dentro de um balde com água quente, previamente aquecida. Tá? A outra mão é colocada no balde que tem a mistura água e gelo, água gelada. Tá? Deixado ali alguns instantes, né, alguns pouquíssimos minutos, para não queimar a sua mão. Simultaneamente, as mãos são retiradas e colocadas dentro de um balde a temperatura ambiente. O que vai acontecer? A mão que estava gelada, ou que estava em contato, essa aqui, que estava em contato com a água gelada, ela vai se tornar mais fria. Quando você coloca ela na água natural, a mão gelada com a água natural vai ter a sensação de que a água está quente. Quando você pega a outra mão, né, que está em contato com a água quente, a mão quente em contato com a água natural vai ter a sensação de que a água natural está fria. Então, quando você coloca as duas mãos simultaneamente, a gente vai ter a sensação de frio e quente no mesmo recipiente natural, provando que a sensação térmica ela pode ser alterada e pode dificultar a sua noção de temperatura. Tá? Bom, por falar em energia, eu tenho falado aqui o tempo todo, seu corpo perde energia para o ambiente, aí você sente frio. Que energia é essa? É a energia térmica. Tá? E quando a energia térmica está passando de um lugar para o outro, do seu corpo para o ambiente, ou de um corpo quente para um corpo frio, quando a energia está passando, a gente chama essa energia de calor. Então cuidado, que o conceito físico ele é diferente do conceito utilizado no dia a dia. Estou com calor, é errado falar cientificamente, tá? Do ponto de vista científico. Por quê? Quando eu falo estou com calor, parece que o calor está guardado em mim. E isso não pode existir. Calor, fisicamente falando,
é a energia que está passando de um lugar para o outro. Então, se lá fora está muito frio, vai passar calor do meu corpo lá para fora. Então, eu vou perder energia, eu vou perder calor, vou começar a sentir frio. Então, nesse momento onde a minha energia está indo para fora, perdendo para o ambiente, eu chamo esse movimento de energia, eu chamo de calor. Então, o calor é a energia que está passando. Se parar de passar calor, ou se parar de passar energia, não tem mais calor. Tá? Calor representa o fluxo. Tá? Então, se eu tenho um lado quente e um lado frio, como mostra a figura, quando a energia vai passando do quente para o frio, vai tendo calor. Certo? Quando as temperaturas se igualam, não tem mais energia de um lado ou do outro, então para de passar calor. É o que a gente chama de equilíbrio térmico. Tá? Bom, e muitas foram as tentativas de avaliar a temperatura de um corpo, já que a nossa sensação térmica não era confiável. Então Galileu foi um precursor aí, nesse trabalho, em desenvolvendo o termoscópio. O que é o termoscópio? É um instrumento que não possui numeração, não tem escala, por isso que ele não é um termômetro. O que ele mostra? Olha essa foto azulzinha aí, do líquido azul. Quando o termoscópio está no líquido frio, ou quente, desculpa, o líquido acaba esquentando e vai subindo. Então, se o líquido sobe, você tem a certeza que aquela substância está quente, sem ter que avaliar o seu tato, porque o seu tato pode enganar a gente. Se você coloca o termoscópio dentro de algo frio, o líquido vai descendo, então você tem a certeza que ele está frio. Isso aí é o que se baseia o termômetro, né? O termômetro se baseia nisso. Qual a diferença do termômetro? Foi criada uma escala, os números, para você saber qual é a temperatura. Então, quando eu falo de temperatura, eu tenho que lembrar o que é temperatura, ou conhecer o que é temperatura. Temperatura, galera, tem duas análises. Ou a análise macroscópica, que é quando você toca alguma coisa, está quente ou está frio. Então, quente ou frio é macroscopicamente falando. Ou microscopicamente falando. Quando a substância está quente, as moléculas ficam mais agitadas, porque tem mais energia. Então, uma substância quente tem maior energia, portanto as moléculas microscopicamente ficam mais agitadas. Quando a substância está fria, a energia é menor, então ela vibra menos. Então, como é que eu posso definir temperatura? É o grau de agitação molecular. Quanto maior a agitação, maior a temperatura. Menor a agitação, menor a temperatura. Tá? E como é que a gente mede a temperatura? Por um termômetro. E aí que tá. O termômetro, ele se baseia em duas coisas. Primeiro, eu preciso ter uma escala termométrica. Tá? O que é a escala? A escala é a numeração de cada termômetro. Tem a escala Fahrenheit, escala Celsius, Kelvin. Isso vai ser objeto da semana que vem. Eu vou falar sobre elas. E uma coisa que a gente tem que utilizar no termômetro é o equilíbrio térmico. Ou tem que atingir, né? O que é o equilíbrio térmico, gente? Quando você coloca o termômetro embaixo do seu braço, você tem que esperar um tempinho para ele apitar. Por quê? Porque ele tem que esperar que o termômetro chegue até a sua temperatura. Porque como você está mais quente, você vai passando calor para o termômetro. O termômetro vai esquentando. Quando o termômetro ficar na mesma temperatura que você tira ele. Aí você lê. A temperatura que o termômetro chegou é igual à sua. Então é uma medida comparativa. Quando o termômetro que está mais frio atinge a sua temperatura, a gente fala que ele chegou num equilíbrio térmico. E aí você pode ler a sua temperatura. Certo? Bom, para saber trabalhar um pouco mais com o termômetro e com essa numeração, a gente vai trabalhar na semana que vem. Hoje eu queria apresentar esses conceitos para vocês. O que é sensação térmica, o que é calor, o que é temperatura, tá? São os três conceitos que vocês precisam estudar para saber o tempo todo, tá bom? Até a próxima aula, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau.